Ok, então nesse vídeo a gente vai conhecer os três comandos da aula, né, que é o de inserir, atualizar e apagar dados. E lembrando que toda vez que você quiser conferir se alguma informação está do jeito que você queria, é só utilizar o select asterisco from, nome da tabela, e você vai conseguir enxergar todos os dados daquela respectiva tabela, certo? Então a gente já conhece o nosso banco de dados, né, que é o banco de dados escola, que contém 5 tabelas, e como eles se relacionam. E então vamos para o que interessa. Existem três tipos básicos então de operações de atualização sobre tabelas: inserção, remoção e atualização. Além, é claro, daquilo que eu já mostrei para vocês, de você buscar informações, né, extrair relatórios com o comando select. É importante, antes de tudo, que vocês saibam que essas operações elas podem violar uma ou mais restrições de integridade. Não sei se vocês lembram o que são, mas a gente conversa um pouquinho. Por exemplo, as operações insert e update, que é para inserir e atualizar dados, por exemplo, elas podem violar as 4 restrições de integridade, que é de domínio, de chave, de vazio e de integridade referencial. Vocês lembram quais elas, o que significa cada uma dessas restrições? Bom, de domínio é relacionado ao tipo de dados. Por exemplo, você tentar gravar uma data, ou um campo pede uma data e você tenta colocar uma palavra, ou um campo pede um número e você tenta gravar uma letra. Então isso é o domínio, né? De chave é de chaves primárias, né? Você não colocar uma chave corretamente. De vazio é quando um campo exige que ele é obrigatório e você tenta inserir um valor nulo. E a integridade referencial é quando você tenta vincular uma chave estrangeira a um valor que não existe. Por exemplo, imagine que eu criasse aqui uma disciplina com um professor com código número 6. Não existe nenhum professor com código número 6. Isso violaria a integridade referencial, tá? A restrição de integridade referencial. E a de chave é, por exemplo, eu tentar criar uma outra disciplina com código 5. Já existe uma código 5, então seria chave duplicada, também daria um problema. Então, toda vez que você for inserir uma informação, você tem que ter cuidado. Por exemplo, se eu criar uma nova disciplina, vou criar uma disciplina chamada, por exemplo, metodologia científica, e colocar lá código 5, vai dar erro de chave. Se o nome é obrigatório e eu esquecer de pôr o nome, vai dar erro de vazio, né? Se aqui em código ou carga horária, que é um número, eu tentar colocar, por exemplo, uma data, pode ser, dependendo do SGBD, que dê um erro também, que seria o de domínio. E se aqui em código do curso, por número 2, por exemplo, de um curso que não existe, vai dar uma restrição um erro de restrição de integridade referencial, onde eu estou indicando que um curso não existe, tá? Então tem que existir esse númerozinho aqui. Então só posso pôr 2 aqui, se o 2 também existir na tabela curso. Okay? Então, relembrado então, as 4 restrições de integridade, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Quando isso ocorre, é comum rejeitar a inserção e atualização da linha. Então, o banco de dados protege a gente contra essas operações. Né? Se ela encontrar algum erro, uma violação de restrição, ela rejeita, não deixa inserir ou não deixa atualizar. E quando a gente for apagar alguma informação, você também pode violar alguma restrição de integridade referencial. Quando isso ocorre, a operação de remoção é rejeitada ou propagada por meio de remoção das linhas que referenciam a linha inicialmente removida. Isso vocês vão conhecer, tá? Na parte prática que a gente vai desenvolver ao longo das próximas aulas. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, imagine que eu apague a disciplina número 1, algoritmos. Okay? O que isso implica? Isso implica o seguinte, que existem alunos matriculados aqui na código de disciplina 1. Então, se eu apagar algoritmos, pode acontecer duas coisas. Uma, ele rejeitar, porque existe uma outra tabela apontando aqui para algoritmos. Tá? Pode ver aqui código de disciplina 1, né? Ou seja, está todo mundo apontando para algoritmos aqui. Né? Ou, dependendo como eu construir minha tabela, ele propagar, ou seja, apaga a disciplina e apaga todas essas linhas aqui que estão vinculadas à disciplina de algoritmos. Tá? Então todas essas aqui desapareceriam também. Outro exemplo, imagine que eu apague o professor Matheus. O que aconteceria? Pode rejeitar, porque o professor Matheus ele dá aula de redes, ou quando apagar o professor Matheus, apaga também a disciplina de redes e apaga todas as matrículas da disciplina de redes. Então ele propaga, tá? A gente vai ver no futuro como que a gente faz isso. Vamos aos comandos. Acredito que vocês já conheçam, né, de outras
disciplinas que vocês estão trabalhando com programação, mas a hora que eu quiser inserir uma informação, o comando é esse aqui, ó, insert into o nome da tabela, values, e aí a respectiva quantidade de valores. Este comando é utilizado quando a gente quer utilizar todos os campos da tabela, tá? Quando não tem nenhum opcional. Mas se você quiser, assim, ó, tem uma tabela que alguns campos são opcionais, eu não quero utilizar todos, aí é só você colocar insert into o nome da tabela, e aqui a gente vai por quais atributos, ou seja, quais colunas nós vamos utilizar, values e seus respectivos valores na mesma ordem. Entenderam? Vamos lá para um exemplo então. Então, dá um exemplo das duas formas. Imagine que eu queira cadastrar um aluno. Lembrando aqui então que nosso banco de dados aluno tem código, nome, sexo e nascimento. Então eu coloco insert into aluno e aí eu coloco o que? Código, nome, sexo e nascimento, ou seja, eu declaro quais tabelas, quais colunas eu quero e coloco na mesma ordem seus respectivos valores. Então eu dei um código 12, cadastrei Ana Ferreira, uma string, né? Então está entre aspas, ela é do sexo feminino, então é uma string também de um caractere só, entre aspas. E a data eu coloquei aqui no final, né? Você tem que colocar no formato de string também, tá? Entre aspas, aí você coloca ano, hífen mês, hífen dia. Então eu utilizei todos os campos, declarando eles individualmente e aí coloquei aqui. A outra forma, então, de fazer isso, como eu falei, é que se você for obrigatoriamente utilizar todos os campos da mesma ordem que ele aparece lá na criação da tabela, você pode omitir o nome deles. Então você pode colocar simplesmente insert into aluno e aí você já sabe que vai utilizar todos os campos da mesma ordem, então você coloca values, código, nome, sexo e data de nascimento. O problema disso daqui é que você tem que lembrar bem certinho quais eram os campos, em que ordem eles se encontram, tá? Para você evitar algum problema. Outros exemplos aqui, ó. Olha aqui nesse aqui, eu coloquei insert into aluno, código, nome, sexo, 12, Ana Ferreira, F. O que eu fiz aqui? Eu omiti o campo nascimento. É possível fazer isso? Porque no caso do meu banco de dados, nascimento é um campo opcional, então vai ficar um null lá. Esse aqui é outra forma também, eu coloquei nome e sexo e emiti o código por quê? Por que isso funciona? Porque existe uma maneira na hora de construir um banco de dados de eu colocar que minha chave primária, se ela for numérica, ela seja auto-incremental. Então, eu não lembro se eu já mostrei isso para vocês, mas é só colocar um auto underline increment do lado de primary key no comando de criar tabela. Né? Na próxima vez que a gente for fazer isso, eu posso mostrar para vocês. Se o nosso banco de dados ele for auto incremental, eu posso omitir o campo da chave primária, que ele vai gerar automaticamente o próximo número livre. Então, isso é possível também. Isso funciona? Vamos verificar. Insert into disciplina, ou seja, estou tentando inserir na tabela da disciplina. Código, nome, código do professor, carga horária, código do curso. O que eu estou colocando aqui os valores? 6 para código, metodologia científica, entre aspas, para nome, 4 para código professor, 60 para carga horária e 2 para código do curso. Funciona ou não funciona? Bom, a ordem está correta, o comando está correto, porém isso tem um problema. Ele tem um problema que ele viola a restrição de integridade referencial. Por quê? Código 6 não existe na disciplina, tá? Deixa eu verificar. Bom, eu acho que não existe mesmo, né? Nome. Tudo bem, nome não faz mal se está repetido, não, o banco não se importa com isso. Código do professor 4, ele existe, daqui ó, Matheus. Carga horária 60, tudo certo. E código do curso número 2. Não existe o número 2 aqui. Então isso vai violar a restrição de integridade referencial porque não existe o curso 2 e isso vai dar um erro, não vai deixar você inserir. Então toda vez que você quer usar um comando de inserção, verifique se você não está violando alguma dessas regras. Às vezes você acha que escreveu o comando errado, mas simplesmente pode ser alguma das restrições de integridade.